O Goiás é líder da Série B, só Vila Nova e Remo, que vão se enfrentar ainda nessa rodada, podem tirar o trono do Goiás. Atlético Paranaense em crise, Operário se recuperando, Avaí dando mole aí. Vamos ver como é que tá o radar da Série B agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Primeiramente, lhe convido a se inscrever no canal, tá? Meu irmão, falta muito pouquinho pra gente chegar na marca de 80 mil inscritos. Então vamos participar aí, se inscreve, deixa sua curtida. Hoje a gente vai falar de Série B, meu irmão. Série B que tem um novo líder. A gente é o radar da Série B, né? Você que já tá acostumado àquele vídeo que a gente faz no meio, né, das rodadas, analisando a tabela, os jogos que já foram. É o vídeo de segunda-feira sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e já tem coisas importantes pra gente falar, tá? Vou destrinchar jogo a jogo que aconteceu. Vamos falar dos favoritos de hoje também. CRB em campo, um time que tá brigando por acesso, 3 ali brigando contra o rebaixamento. Mas o Atlético Paranaense empatou mais um jogo e segue em crise na Série B. O Avaí não foi bem nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Goiás assumiu a ponta jogando muito bem, dominando o Curitiba. Criciúma mais uma vez faltando pontaria e criatividade. Esse time do Criciúma aí que trocou de treinador, chegou Eduardo Batista por lá e realmente ele teve muito pouco tempo de treino e já demonstrou que vai ter trabalho sem o Felipe Matheus nesse time. O Operário embalando, tirando a invencibilidade do Cuiabá e o Novo Horizontino empatando com a Ferroviária Ferrinha. Segue muito difícil de ser batida na Série B. Vamos puxar aqui, ó. Atlético Paranaense e Chapecoense, né? Chapecoense, rapaziada, fez um bom segundo tempo nessa partida. O primeiro tempo do Atlético foi muito forte, né? O Atlético foi pra cima da Chape, perdeu muitas chances de gol nesse primeiro tempo, mas no segundo tempo foi da Chape, né? O Atlético não conseguiu ter muitas chances, a Chape engatou, fez um gol ali que foi anulado, depois fez o gol válido e o Atlético teve 2 pênaltis marcados ao seu favor, um Allan Kardec desperdiçou e o segundo o Atlético converteu, né? Empatando o jogo no finalzinho, nos acréscimos, evitando mais uma derrota em casa. Seria o segundo jogo seguido perdendo e o segundo jogo seguido em casa perdendo, né? Vinha de derrota pro Botafogo, o Barbieri caiu e quase perdeu para Chapecoense. O Atlético começa a ficar para trás, né? O Atlético começa a ficar para trás. Nesse momento ainda tá muito próximo ali da zona de classificação, né? Tá ali 2 pontos do G4. O Atlético, mesmo tendo esse início ruim de Série B, principalmente esses últimos 5 jogos, onde venceu só um, o Atlético pontuou bem nas 2 primeiras rodadas e por isso ainda tá ali rondando o G4, né? Acertar esse time do Atlético Paranaense, se acertar esse time do Atlético Paranaense, o Atlético ainda é um dos favoritos ao acesso, né, gente? A gente ainda não pode tirar isso, né? Por conta do poder financeiro do Atlético. A Chape, por outro lado, continua mostrando que vai fazer uma Série B tranquila, tá? E dependendo dos resultados aí nessa reta inicial, nesse primeiro turno, quem sabe a Chape não possa sonhar com acesso. Acredito que o elenco da Chape vá realmente cobrar o seu preço ali no meio da temporada, quando precisar rodar esse elenco, né? A menos que a Chape reforce no meio do ano. É um elenco curto ainda, mas o time está muito bem preparado, né? Os 11 iniciais ali estão muito bem preparados. A Chape está demonstrando que vai ser um time bastante competitivo. Está sendo um time bastante competitivo e não deve realmente beirar muito aqui essa zona de rebaixamento, não. Para esse início muito promissor da Chape. Avaí e Atlético fizeram um jogo bem chatinho, né? Bem modorrento, um 0-0 bem feio ali. Os dois times até tentaram fazer alguma coisa, mas muito pouca criatividade. O Avaí emenda seu segundo jogo sem vencer, né? O Avaí que deu aquela arrancada, né? Começou a jogar muito bem, venceu, assumiu a liderança. Parecido com o ano passado, né? Mas não chega tanto. No ano passado o Avaí chegou na liderança, depois, meu irmão, só perdeu, não ganhou mais e despencou na tabela. Nessa temporada, não creio que vai acontecer isso. Ainda é um time competitivo, mais bem estruturado do que o do ano passado, tá? Não acho que vai acontecer isso. Mas bate aquele déjà vu na mente do torcedor, né? Chegou na liderança, depois começa a perder, começa a empatar jogos que não deveria. O Atlético Goianiense está se ajustando, é um time que talvez lá pro segundo turno possa ser mais protagonista nessa Série B, tá? O Atlético está começando ali a fazer bons jogos, né? Venceu o Novo Horizontino na última rodada, conseguiu empatar fora na ressacada contra o Avaí, que é um time muito forte nessa Série B. Então, olho no Atlético Goianiense, que apesar de ter uma vitória nos últimos 5 jogos, tá começando a ser promissor nessa Série B. Vamos com calma com o Dragão aí, mas fiquem de olho no Dragão. Agora falando do líder, o Goiás, e falando do Coxa, né, que também é um dos principais times dessa Série B, mas também venceu um jogo só nos últimos 5 e vem de 3 derrotas nos últimos 5. O Coxa aí que caiu bruscamente de produção, né?
Goiás comandou esse jogo na Serrinha, poderia ter feito até mais gols nesse jogo, pressionou bastante o Coxa, principalmente no segundo tempo, mas dominou também o primeiro tempo. Anselmo Ramon perdeu algumas chances, o Gava que fez o gol do Goiás. O Goiás demonstrou com esse jogo diante do Curitiba que, meu irmão, é um dos principais times da Série B, se não o principal, tá? Assumiu a liderança, não foi à toa, terceira vitória consecutiva. Tá no início da Série B, rapaziada. 7ª rodada ainda dá pra gente chamar de início. Já tivemos arrancadas do Avaí, arrancada do Goiás agora, arrancada do Cuiabá, o Remo, o Vila. São times importantíssimos nessa Série B. Então, muita calma, mas o melhor jogo desta rodada até agora foi o jogo do Goiás, tá? O Goiás jogou muito bem. E diante do Avaí já tinha sido também a melhor atuação da rodada na rodada passada. Aquela vitória diante do Avaí foi o melhor jogo, né? O Avaí também jogou muito bem aquela rodada. Mas o Esmeraldino, cara, é um dos favoritos ao acesso nesse momento da Série B, tá? Tá demonstrando que ter elenco, ainda tá contratando jogadores, né? O Benítez vai aparecer por lá, o Wesley Garcia tá pra voltar também, tá com um elenco muito recheado, o Goiás tá se reforçando, trouxe o Anselmo Ramon. Então, assim, é um time que tá se preparando para conquistar o acesso. Tá com um ano bastante promissor o Goiás, completamente diferente daquele Goiás do Campeonato Estadual, tá? Esqueçam aquele Goiás do Goianão. É outro time agora, outro time completamente diferente, com nomes de peso, com Wagner Mancini no comando e com um futebol que você vê a tática do seu treinador em campo. Você vê um time bem treinado, você vê as duas linhas de 4 defendendo, né? O Anselmo Ramon um pouco mais à frente, você vê ali os pontas bem posicionados, girando a bola de um lado para o outro, os meias infiltrando na área, chegando na área, Anselmo Ramon como referência. Você vê um time montado do Goiás e é líder, não é à toa. Pode fechar a rodada como líder, tá? Não é garantia fechar a rodada como líder, a gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo, mas pode ser que feche a rodada ainda na liderança. Até agora, o melhor jogo dessa rodada. Criciúma e Volta Redonda. O Criciúma trocou de treinador, mas continua decepcionando, né? Pegou ali um dos times mais fracos da Série B em casa e mais um empate dentro de casa. O Criciúma segue rondando a zona do rebaixamento, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, não vence há 4 partidas. Tá sentindo muita falta de Felipe Mateus, que fez uma cirurgia no joelho. Então, meu irmão, é bom buscar um meio atacante no mercado breve, porque tá sentindo muita falta dele. Ele se machucou na primeira rodada ali contra o Operário e não voltou até agora. Tá fazendo muita falta. Caiu o penúltimo invicto da Série B. Cuiabá perdeu pro Operário, né? Agora o Remo é o único invicto da Série B. Caiu o penúltimo, o Cuiabá perdeu em casa, né? O Operário emenda sua segunda vitória consecutiva. E a pergunta é, será que o fantasma do Campeonato Paranaense tá voltando, meu irmão? Será que o Operário tá voltando? O time foi bastante aguerrido, tá? Abriu o placar muito cedo, fez 1-0, 2-0 também ali antes dos 10 minutos. Pouco ali pelos 10 minutos fez o 2-0. Depois vem minha crítica, né? Recuou demais o fantasma. Meu irmão, chamou o Cuiabá pra cima o jogo inteiro. Foi punido no finalzinho com aquele pênalti que bateu na mão. O Cuiabá empatou, mas teve um pênalti salvador do fantasma no finalzinho também. E o fantasma faz a sua segunda vitória seguida na Série B, né? Primeira vez que isso acontece na Série B desse ano. O Operário, que já tinha vencido na rodada passada o América Mineiro, que é um time que a gente espera brigar por acesso, e vence mais um que estava fortemente brigando por acesso, que era o Cuiabá. Então, olho no Operário também, assim como no Atlético Goianiense. O Operário que na próxima rodada, no sábado, já pega o Botafogo, que é um time que briga lá embaixo. Pode emendar a terceira vitória seguida. E, meu irmão, aí começa a entrar no bolo aqui do acesso, né? Varia 13 pontos, a rapaziada ali tá com 16, 13, 12. Então, olho no Operário, que era um time que a gente projetava brigando por acesso no início. Começou muito mal, mas tá se recuperando. Novo Horizontino, cara, muita dificuldade ainda de vencer partidas, de fechar jogos, né? Tava na frente, sofreu empate algumas vezes. E sobre a Ferroviária, cara, é um dos times que, cara, eu tô gostando muito de ver jogar. Time que gosta de ficar com a bola, toca bem, ofensivo, time que não tem medo, que vai em busca do resultado mesmo, time que recusa a perder. Perdeu apenas um joguinho nesta Série B em 7 partidas, vem de vitória sobre o Curitiba também. Então a Ferrinha realmente é uma surpresa muito positiva. Perdeu somente o jogo por Cuiabá, né, na Arena Pantanal, um jogo em que foi bem também, tá? A Ferrinha nesse jogo. Time muito difícil de ser batido. Não acho que vá rondar aqui a zona do rebaixamento por muito tempo não, tá? Acho que a Ferrinha vai ter uma Série B tranquila. Hoje a gente tem Botafogo e Atlético, né, o jogo dos desesperados. O Botafogo para mim é o favorito nesse jogo, né? O Atlético ele tá um futebol bastante fraco, né? Então eu deixo o Botafogo como favorito nesse jogo, apesar de, meu irmão, jogo feio na Série B, pode ir pra qualquer lado. Amazonas e CRB, vamos ver
um jogo importante pra gente ver a situação dos dois times, né? O Amazonas que vem de 2 jogos melhores sob o comando do Guilherme, né? A derrota pro Remo e o empate com o Atlético Goianiense. Vai tentar vencer esse jogo contra o CRB, que é um dos times que a gente espera muito nessa Série B, né? Apesar do CRB não vencer a 3 partidas, né? A gente não esperava tanto, mas o CRB começou a ter atuações muito fortes na Série B. Teve uma atuação maravilhosa contra o Santos na Vila Belmiro. Tá aí 3 jogos sem vencer na Série B, mas é o jogo pra gente ver se realmente o CRB tá com essa mentalidade de subir. Meu irmão, se tiver com a mentalidade de subir, vai ter que controlar esse jogo contra o Amazonas, vai ter que tentar vencer fora de casa, tá? Vamos ver como é que vai ser, tô curioso pra ver esse CRB. Pra mim, ele ainda é favorito nesse jogo, tá? E o grande jogo da rodada que a gente vai ter ali na quarta-feira, né? Remo e Vila Nova. O Remo que foi campeão ontem do Campeonato Paraense em cima do Paysandu. O Vila que tá só recuperando seus jogadores, lá a Bandeira se recuperando, todo mundo aí se recuperando, Todinho se recuperando, Paredes se recuperando. Deve ter reforços para esse jogo contra o Remo, enquanto o Remo perdeu 4 jogadores lesionados na final, né? Perdeu o Janderson, Jaderson, perdeu o Klaus e o Sávio, né? Então o Remo deve vir bastante desfalcado para esse jogo. A torcida do Remo deve lotar o Mangueirão, deve ter mais de 30 mil pessoas nessa partida, quarta-feira, 19 horas, né? Então é um horário meio ruim, mas a torcida do Remo deve lotar. Jogaço da rodada. A gente vai ter pré-jogo, a gente vai ter pós-jogo. Então se inscreve no canal. E América e Paysandu, né? O Paysandu aí precisando pontuar desesperadamente, pode chegar nesse jogo como lanterninha, dependendo do resultado do Amazonas hoje. E o América em casa é onde o América pontua realmente, né? São 6 jogos na Série B, 3 vitórias, as 3 em casa, 3 derrotas, as 3 fora de casa. Então o Paysandu vai ter muita dificuldade nesse jogo aí. Meu irmão, comenta aí embaixo, cara, o que você espera do final dessa rodada, quem que você acha que vai terminar na liderança, quem vai terminar na zona do rebaixamento. Se inscreve no canal pra gente continuar falando de Série B aqui e Série A também. Espero a sua curtida, espero a sua inscrição, te vejo nas lives, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!